Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Que Deus abençoe a todos aí que vê esse vídeo. Meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra do Senhor, para nos confortar um pouco, porque meditando na palavra nós conseguimos encontrar saídas para os problemas em que passamos. Por todas as circunstâncias da vida, você encontra aqui a saída na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nesta noite, meu querido, se encontra em 2 Reis, seu capítulo 18. Nós vemos aqui, a partir do capítulo 18 de 2 Reis, uma história de um rei chamado Ezequias, que a Bíblia o destaca, que ele foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. E lendo este texto da história deste rei, nós aprendemos muitas coisas através deste rei. E uma das coisas em que nós aprendemos aqui é sobre o legado. E o legado em que nós aprendemos aqui, que eu consegui observar bem e frisar em Isaías, é olhando para o seu pai, o antepassado, o rei antepassado, que foi Acaz, que foi um rei perverso, que foi um rei muito ruim, que a Bíblia destaca que foi o pior rei que houve em Judá, o Reino do Sul. Porém, Acaz, o pai de Ezequias, foi um rei que ele entrou no reinado e começou a praticar coisas que não agradam ao Senhor. Mas uma coisa que destacou a perversidade de Acaz foi Acaz pegar o seu próprio filho e queimar no altar de um deus pagão. Acaz fez isso. Acaz matou seu próprio filho, queimou seu filho no altar de um deus pagão. Rei muito perverso. Além disso, Acaz, ele edificou templos de deuses, muitos deuses, em Jerusalém. E teve um momento em que os reis de Israel, o rei do norte, o reino do norte, que por sua capital era Samaria, o rei de lá na época em que Acaz era rei em Judá, era o rei Peca de Israel. E o rei Peca de Israel se juntou com o rei sírio, o rei Rezim, para se levantar contra o reino do sul, que é o reino de Judá, o qual Acaz era rei nesta época. E Acaz, por ser um homem perverso, incrédulo, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Ou seja, Acaz era rei do reino do sul, de Judá, cuja capital era Jerusalém. Mas ele pegou como exemplo os reis que vinham em Israel, que todos os reis que passaram em Israel, a maioria deles foram todos reis ímpios, que não andaram nos caminhos do Senhor. E ele pegou o exemplo desses reis, e foi realmente um rei desse de Israel que se levantou contra ele. O rei Peca e o rei Rezim da Síria, os dois se juntaram para combater o reino do sul, Judá. E Acaz, ele, em vez de pegar o legado, o exemplo dos seus pais, seus antepassados, o seu pai Jotão, o seu avô Uzias e o seu bisavô Amazias e seu tataravô Joás, Acaz não fez isso. Acaz foi o contrário. Acaz fez coisas terríveis diante dos olhos do Senhor. Porém, ele deixou de acreditar em Deus e foi pedir socorro ao rei da Assíria,
é diferente, irmãos, preste atenção. Naquela época tinha essas duas nações com um nome muito parecido, do rei da Assíria. A Assíria era um reino e Síria era outro reino. E a Assíria, que era a potência mundial daquela época, ela veio a favor de Acaz e combateu o rei da Síria e matou o rei Rezim. Então o rei Rezim foi morto pelo rei da Assíria. Então isso mostra que a perversidade que Acaz fez, e ele foi agradecer ao rei da Assíria, levou todos os utensílios, ouro, prata, bronze, deu tudo para o rei da Assíria. E a Bíblia diz que ele ainda encontrou um altar pagão e ele achou bonito aquele altar. E mandou um mensageiro lá em Jerusalém para o sacerdote, mandou o desenho do altar, que ele queria um altar igual àquele, e isso ele fez. Então a perversidade de Acaz foi muito grande, pecou contra Deus, se levantou contra Deus e ainda fez o povo pecar. Mas o rei Ezequias, seu filho, que nós lemos aqui, que nós vemos aqui, nós estamos falando do rei Ezequias, mas eu voltei um pouquinho lá atrás para falar do seu pai, porque eu estou falando para os irmãos aqui sobre o legado. Ezequias foi totalmente ao contrário. Ezequias foi um excelente rei. O que isso nós aprendemos? Nós aprendemos, irmãos, que nós não devemos trazer ou pegar legados de nossos familiares que foi um legado ruim. Se foi coisa boa, se nossos pais, nossos avós teve um legado bom e agiu da forma correta no passado, nós pegamos isso para nós porque são coisas boas. Nós devemos atrair coisas boas para nós. Mas o legado do pai de Ezequias foi um legado ruim, um homem perverso. E Ezequias agiu da forma diferente. Ezequias disse: eu não vou fazer como meu pai fez, vou ser diferente. Meus queridos, e a palavra nesta noite para o teu coração é: seja otimista e pensa em um futuro bom e pegue as coisas boas e atrai dentro de você, do seu coração, coisas boas. E as coisas ruins você destaca. Sabe por quê, meu querido? Você está passando por toda a dificuldade, todas as aflições que você está passando neste momento, e você está ainda sorridente, alegre, feliz. É porque esse Deus, meu querido, que nós servimos, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não nos devemos nos apegar com as coisas da terra. Devemos ter estrutura espiritual. Porque quando nós temos estruturas espirituais, nós conseguimos pegar as coisas boas para nós. Conseguimos pegar as coisas que vai nos fazer bem. Tenha um legado bom na sua vida, para quando o teu filho crescer, você deixar um legado bom, um legado de um bom exemplo, de um excelente homem de Deus, de uma excelente mulher de Deus. Tem pessoas por aí que estão indo por outras, estão indo por conselhos de pessoas que muitas das vezes não têm vida com Deus. Porque até nisso, meu querido, nós devemos ter sabedoria. Sabedoria. Primeiramente, nós devemos pegar a Cristo como exemplo. Primeiramente, nós devemos ler a palavra e seguir a Bíblia, porque o Espírito Santo vai nos direcionar. Agora, tem homens e tem mulheres aí, sim, que são homens de Deus e mulheres de Deus.
que tem o Espírito Santo dentro de si e que tem experiência para passar para nós. Mas até isso tem que haver uma análise. Nós temos que analisar as pessoas ao nosso derredor. Nós temos que observar as suas condutas. Nós temos que observar a forma que elas andam, da forma que elas vivem, para que nós possamos atrair delas as coisas boas. Meus queridos, estamos vivendo tempos difíceis, momentos muito difíceis. Mas Deus, Ele é poderoso, Ele é santo e maravilhoso. E Deus entrará com providência na nossa vida e nos dará vitória. Em nome de Jesus Cristo, meu querido. O Senhor é maravilhoso, Ele é poderoso, santo e digno de toda adoração. Você está vendo isso aqui, ó? Meu irmão, isso aqui é o melhor remédio, o melhor alimento para mim e para você. Ainda mais nesses últimos dias, nessas últimas horas. Ainda mais agora, nesse tempo difícil em que nós estamos passando. Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. E muitas pessoas desapercebidas, fazendo o que outras querem fazer. Mas nós temos que fazer o que Deus manda, que a palavra manda. E a palavra de Deus, ela é fiel e poderosa, meu querido. Nós precisamos nos apegar com o Senhor. Nos apegar com o Senhor. E nada desta terra vai nos abalar. Crente que lê a Bíblia, crente que ora, cristão que vive pautado na palavra, nada o abala. Nada tira o foco dele servir ao Senhor com sinceridade. Nada. Nada. Seremos criticados, seremos perseguidos. Sim, Jesus me alertou sobre isso. Por que eu vou sofrer? Por que eu vou ficar sofrendo se Jesus me alertou sobre isto? Que eu seria perseguido por causa da sua palavra. É por isso, meu querido amado irmão, quem me justifica é Jesus e quem justifica você é Jesus, meu irmão. Siga em frente. Não viva para homens, mas viva para Deus. Não tenha compromisso com homens, mas tenha compromisso com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus, fala o que Deus manda e fala a verdade. Mas não se preocupe, porque quando você viver para Cristo e viver a palavra, você vai ser criticado sim, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Porque a verdade confronta com o pecado, confronta com a mentira. E quem está nas trevas não aceita. É só aqueles que estão na luz que aceitam. Mas que Deus possa te abençoar muito e nos abençoar. E nos ajudar e nos fortalecer. E nos dar força para nós continuarmos avante, fazendo a obra do Senhor. Independente de qualquer coisa, que o nome do Senhor seja glorificado através de mim e de você, para a honra e glória do nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos.